Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos passando por aqui para nós falarmos um pouco sobre a palavra de Deus e o tema de hoje é reposicionando-se em Deus. É um tempo de voltar ao lugar que Deus determinou para nós. O texto base, eu quero que depois vocês, na hora que tiver um tempinho, pegam a Bíblia de vocês para estar lendo ela, né, examinando ela, junto com essa palavra de hoje. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ao 20. Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 ao 18. Reposicionar-se em Deus não é simplesmente mudar de lugar, é voltar a ocupar, em obediência, o lugar que Deus determinou. O que significa reposicionamento? Reposicionamento significa mudar novamente de posição. Na vida espiritual, porém, reposicionamento não significa que Deus perdeu o controle ou que seus propósitos mudou. Muitas vezes quem saiu da posição fomos nós. Podemos estar no lugar certo, mas com o coração errado. Dentro da igreja, mas longe da presença. Trabalhando para Deus, mas sem intimidade com Deus. Cercado de pessoas, mas fora do centro da vontade de Deus. Fazendo muitas coisas, mas não aquilo que Deus nos mandou fazer. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, a palavra diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há momentos em que Deus nos chama não para fazer mais, mas para nos reposicionarmos. É uma grande verdade. Nem todo movimento significa avanço. Às vezes, você está correndo, mas na direção errada. Para se reposicionar, é preciso reconhecer: eu saí do lugar. Em Lucas 15, 17, e tornando em si. O filho pródigo só começou a mudança quando ele voltou a si. Ele estava vivo, mas fora de casa. Tinha liberdade, mas havia perdido a direção. Ele tinha escolhido o seu próprio caminho, mas aquele caminho o levou à escassez. O primeiro passo do reposicionamento é reconhecer: eu não estou onde deveria estar. Isso exige humildade. Às vezes precisamos nos perguntar: onde foi que eu perdi a minha sensibilidade espiritual? Quando deixei de orar como antes? Em que momento comecei a depender mais de mim do que de Deus? O que me tirou do centro da vontade de Deus? Estou fazendo o que Deus mandou ou apenas o que eu quero? Sempre quando eu falo isso, essa frase, estou fazendo o que Deus mandou ou apenas o que eu quero? Eu sempre falo que, eu brinco que escolhido não tem escolha. Quando nós escolhemos o Senhor como nosso Pai, né, como nosso protetor, como tudo na nossa vida, é Ele quem direciona a nossa vida, é Ele que nos leva. Por isso que nós precisamos estar muito sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós vamos estar em lugares que nós não gostaríamos de estar, mas é a vontade de Deus. Ele quer usar a sua vida, a minha vida, e é preciso. Quando a palavra de Deus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é por isso, é porque é Cristo que vive em mim. E é Ele que me direciona, mas muitas vezes a gente sai da rota por algumas coisas, por palavras, por atitudes, né? E aí a gente sai da rota que Deus traçou para nós. Mas hoje, esses dias, essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração sobre reposicionar-se em Deus. Nos colocar no centro da vontade dEle, fazer aquilo que Ele nos chamou. Porque eu falo que quando nós obedecemos a Ele, a nossa obediência gera o nosso milagre. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, as coisas, a gente vê o milagre do Senhor, a gente vê a mão poderosa dele sobre as nossas vidas, né? O filho pródigo não voltou quando sentiu fome. Ele voltou quando reconheceu a sua verdadeira condição. Enquanto a pessoa não reconhecer que saiu da posição, ela não procura voltar.
Deus muitas vezes nos reposiciona através de processo. Em Gênesis capítulo 13, versículo 14, Deus disse a Abraão: ergue agora os teus olhos. Deus falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. Isso é muito profundo. Existem separações que doem, mas que fazem parte de um reposicionamento. Nem toda perda é derrota, nem todo afastamento significa abandono, nem toda porta fechada é o fim. Às vezes, Deus está tirando algo da nossa vida porque aquilo estava ocupando um espaço que o propósito precisava ocupar. Há coisas que podem continuar, mas há outras que não podem continuar, quando Deus decide nos reposicionar. Abraão precisou olhar novamente. Talvez Deus esteja dizendo para mim e para você hoje: pare de olhar para o que saiu e comece a olhar para o que eu ainda vou fazer. O reposicionamento começa quando Deus muda a nossa visão. O reposicionamento exige deixar algumas coisas para trás. Em Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não é possível caminhar para um novo posicionamento carregando tudo que pertencia à antiga estação. Às vezes precisamos deixar a culpa, o medo, frustrações, pessoas que nos afastam do propósito, hábitos que enfraquecem a vida espiritual, feridas não tratadas, a necessidade de aprovação das pessoas. Existem pesos que Deus nunca mandou a gente carregar. Deus não está mandando ou mudando o nosso endereço espiritual. Ele está mudando a maneira como nós pensamos e reagimos e caminhamos. Para Deus nos reposicionar, precisamos ouvir novamente a sua voz. Em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, Samuel estava no templo, mas ainda precisava aprender a reconhecer a voz de Deus. Isso nos ensina algo muito forte. Estar perto das coisas de Deus não significa automaticamente estar ouvindo a Deus. Samuel estava no ambiente certo, mas precisava de sensibilidade para discernir a voz do Senhor. 3 vezes ele ouviu o chamado e não entendeu, até que Eli disse: vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel respondeu, falando sobre isso, sobre o teu servo ouve, eu me lembrei de um louvor do grupo Voz da Verdade. Quando você tiver uma oportunidade, procura aí no YouTube e ouve esse louvor. É muito lindo. E Samuel respondeu: fala porque o teu servo ouve. Antes de Deus mudar a nossa posição, ele muitas vezes muda a nossa escuta. Talvez Deus esteja falando, mas o barulho da preocupação, das opiniões, da ansiedade, das dores, da correria, tenha nos impedido de ouvir a voz de Deus. Reposicionamento começa quando e com o silêncio diante de Deus. Não é apenas falar, Senhor, faça. É também dizer, Senhor, fala, eu estou te ouvindo. Há posições que parecem confortáveis, mas não são o nosso lugar. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth poderia ter permanecido em Moabe. Seria mais fácil, era conhecido, era o lugar onde ela tinha vivido, mas havia um chamado para seguir. Reposicionar muitas vezes significa sair do confortável. Ai, como é difícil sair do confortável, né? Porque o conforto pode se tornar uma prisão quando Deus já mandou avançar. Você pode estar confortável em uma rotina, em um relacionamento, em um ministério, uma forma antiga de servir, um medo conhecido, mas Deus está dizendo, esse lugar já cumpriu o seu propósito, é tempo de avançar. Reposicionamento não é correr atrás de uma posição, é encontrar o propósito. Muitas pessoas querem ser vistas, Deus quer pessoas posicionadas. Davi não foi atrás do trono, ele cuidava das ovelhas. Em 1 Samuel 16, enquanto outros olhavam para a aparência, Deus estava olhando para o coração. Olha que forte. Davi estava no campo, mas não estava esquecido. Você pode estar em um lugar escondido e ainda assim
perfeitamente posicionado por Deus. Não confunda lugar escondido com abandono, processo com atraso, silêncio com ausência de Deus, espera com perda de propósito. Antes do palácio, Davi precisou estar bem posicionado no campo. Deus não procura apenas quem quer chegar alto. Deus procura quem consegue permanecer fiel aonde Ele colocou. Meu Deus! Reposicionamento exige obediência. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Abraão não recebeu todos os detalhes. Deus não mostrou todo o caminho. Deus apenas disse, sai. Muitas vezes queremos, eu ia continuar, mas eu preciso falar isso antes. Ontem eu e o meu esposo estávamos conversando sobre isso. Sobre quando Deus pede alguma coisa para a gente e Ele não dá todos os detalhes, né? Eu me lembro eu morava em Venceslau, vou contar bem rapidinho para vocês, e nós ouvimos o Senhor falando para a gente, pega o carro e vai para Junqueira procurar uma casa para alugar. Eu falei, mas Senhor, não está no nosso coração, né? Mas a gente sempre foi obediente ao Senhor. E nós saímos de Venceslau, num dia de que nós tínhamos de folga, e fomos para a cidade de Junqueirópolis. E ali andando, e o Senhor direcionou a gente para ir para este lugar. Ele vira aqui, vai ali, e nós fomos, ouvindo aquilo que o Senhor estava falando, né, conosco. E aí nós passávamos uma rua, eu falava, Nessa, passa nessa rua de novo. Ele falava, amor, mas aqui não tem casa para alugar. Eu falei, tem. Você não está vendo a placa, Enéas? Ele falava assim, amor, não tem placa, olha para você ver. Mas eu olhava e eu lia, aluga-se uma casa. Ele falava, mas eu não estou vendo. Eu falei, mas eu estou vendo, olha lá a placa. Ele falou, não, vamos andar mais um pouquinho. Andamos mais um pouquinho, voltamos na mesma casa. Eu falei, Enéas, você tem que ir no oculista, porque olha a placa grandona, aluga-se uma casa. Eu falei, eu vou descer e vou bater palma. Aí eu desci e bati palma nessa casa. Saiu uma senhora. E eu disse para ela, a senhora tem uma casa para alugar? É a senhora que tem uma casa para alugar? Ela falou, como que você sabe? Eu falei, tem uma placa. Ela falou, não tem placa. Eu falei, mas eu vi a placa, eu tô vendo a placa aqui. Aí ela olhou para mim, pro Enéas, e ela falou assim, vocês são crentes? Ainda eu brinquei com ela e falei, depende por quê? Porque tem pessoas que só sabem meter o pau nos crentes, né? Mas aí depois eu falei, não, nós somos sim. Aí ela falou assim, ela começou a chorar. E ela falou assim, eu sou católica, mas eu estava aqui agora e eu disse para Deus, se ele existisse, para ele mandar alguém na minha casa para orar pela minha filha. Minha filha está aqui. Eu perdi o meu esposo. Ela contou a história dela. Eu não vou falar porque ela é uma pessoa muito conhecida na cidade de Junqueirópolis. Ela falou assim, eu perdi meu esposo, tem tanto tempo. E essa noite a minha filha tentou tirar a vida 3 vezes. E eu acordei pela manhã e eu disse para Deus se realmente ele existisse para mandar alguém aqui para orar pela minha filha. E é tão gostoso quando a gente obedece ao Senhor, né? E quando o Senhor, nós fomos para a cidade de Junqueirópolis, nós não sabíamos nome de rua, nós não sabíamos nada, nós não tínhamos, a gente só ouviu vai. E nós fomos. E agora, lendo essa palavra, falando sobre isso, sobre quando Deus disse a Abraão, sai, que eu vou te, né, depois eu vou te dar os detalhes, eu vou te mostrar. Quantas vezes o Senhor faz isso, né? Muitas vezes queremos que Deus nos mostre antes, né? O destino, cada detalhe, quem estará conosco, quanto tempo levará, como tudo vai acontecer, mas reposicionamento é uma caminhada de fé. Deus nem sempre explica tudo, mas sempre sabe onde está nos levando. Abraão precisou sair antes de saber onde chegaria. Obediência é dar o próximo passo, mesmo quando você ainda não consegue enxergar a estrada inteira. O inimigo também tenta nos desposicionar. Em Gênesis 3, no Éden, a estratégia da serpente foi questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Primeiro vem a dúvida, depois a desobediência e então a pessoa sai da posição. O inimigo tenta nos tirar da oração, da palavra, da comunhão, da fé, da obediência, da nossa identidade. Uma das maiores guerras espirituais é a luta para permanecer na posição que Deus determinou. Em Efésios 6,
capítulo 6, versículo 13 diz: para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Há momentos em que avançar é necessário, mas há momentos que a grande vitória é simplesmente permanecer firme. Jesus é nosso maior exemplo de posicionamento. Em Lucas, capítulo 22, 42, no Getsêmani, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus mostrou que estar posicionado em Deus não significa que não haverá dor. Significa que mesmo sentindo dor, eu escolho obedecer. O posicionamento verdadeiro aparece quando a nossa vontade entra em conflito com a vontade de Deus. É fácil dizer, seja feita a tua vontade, quando tudo está bem. A grande prova é dizer, Senhor, eu não entendo. Dói. Eu teria escolhido outro caminho, mas seja feita a tua vontade. Reposicionar-se em Deus é voltar ao centro da sua vontade. Romanos 12, 2 diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma diferença entre a vontade de Deus e aquilo que simplesmente parece bom aos nossos olhos. Nem tudo que é bom é propósito. Nem toda oportunidade é direção. Nem toda porta aberta foi Deus que mandou você atravessar. Por isso precisamos de discernimento. Precisamos perguntar, Senhor, isso é a tua vontade ou apenas algo que eu quero? Como saber se preciso me reposicionar? Talvez você precise se reposicionar quando você perdeu a paz da presença de Deus. Não estou falando da ausência de problema, mas de perceber que algo está desalinhado. Você continua fazendo, mas perdeu o prazer de servir. O ministério virou apenas uma obrigação. Estar na igreja é apenas uma obrigação. Você começou a viver mais pela opinião das pessoas do que pela direção de Deus. Você está em um lugar onde Deus já disse, é tempo de avançar. Você está tentando manter algo que Deus já encerrou. Você já está carregando peso que pertence ao seu passado. Deus está te chamando novamente para a oração, para a palavra, para a intimidade, para uma comunhão com Ele. Como se reposicionar na prática? Pare e ouça Deus. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tome decisões importantes apenas no impulso. Reconheça o que precisa ser mudado. Não esconda de Deus aquilo que Ele já conhece. Ore e fala, Senhor, mostra onde eu saí da posição. Arrependa-se. Arrependimento não é apenas sentir tristeza, é mudar de direção. Se eu estava indo para longe de Deus, eu me arrependo e eu volto. Volte para a palavra. Você não se reposiciona pelas emoções, você se reposiciona pela verdade da palavra. A emoção muda, a opinião muda, a circunstância muda, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aceite o processo. Nem sempre Deus nos reposiciona em um único dia. Às vezes Ele está nos reposicionando no caráter, na mente, nas prioridades, nas amizades, no ministério, na família. Antes de mudar suas mãos, Deus muitas vezes trabalha no seu coração. Talvez você tenha se sentido perdido, perdida, fora do lugar, sem saber para onde ir. Mas hoje Deus te lembra, eu sei onde te encontrei. Sei porque você passou por isso e sei onde quero te colocar. O seu processo não anulou o seu propósito. As suas lágrimas não apagaram a promessa. Os seus erros não são maiores do que a graça de Deus. É tempo de nos reposicionar. Talvez você não precise mudar de igreja, talvez você não precise mudar de cidade, talvez não precise abandonar tudo. Talvez Deus queira primeiro reposicionar o seu coração. Porque quando o coração volta para o lugar certo, os passos começam a encontrar o caminho. Deus não está apenas me tirando de um lugar, Ele está me colocando na posição em que o propósito poderá se cumprir. Em Joel 2:25, nos lembra que Deus é poderoso para restaurar aquilo que está perdido. Nós vamos dizer nessa manhã, Senhor, eu não quero apenas estar onde as pessoas me colocam. Não quero ocupar posições que não vieram de Ti, Senhor. Deus, reposiciona-nos, coloca os nossos pés no centro da Tua vontade, os nossos olhos, Senhor, na Tua direção e o nosso coração alinhado com o Teu propósito. Se saímos do caminho, nos traz de volta. Se estamos com medo de avançar, fortaleça-nos, Senhor. Se estamos com pressa ou presa ao passado, libera-nos.
Senhor, nós queremos estar exatamente onde o Senhor deseja que estejamos, Pai. Deus nos ajuda nesse dia a nos reposicionar no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.